Fala pessoal, tudo bem? Você aí, sabe o que é o transtorno do espectro autista, conhecido popularmente como autismo? Então, esse é um tema bastante relevante hoje, visto pelo número de casos que eu tanto tenho recebido como especialista. Eu sou neurologista, tanto de adulto como infantil. E para você que não me conhece, fica aqui comigo nesse vídeo aqui que vamos dialogar muito sobre esses conceitos do que é o transtorno do espectro autista e como podemos chegar ao diagnóstico e em que momento podemos fazer a utilização de exames complementares. Então fica comigo aqui no Fala Neuro. Então pessoal, muito bem, chegamos aqui com um vídeo de muita importância no meu canal. Para você aí que já não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e vamos lá. Então, o que é o transtorno do espectro autista? Hoje já essa classificação, utilizamos esse nome porque é um transtorno, evidentemente, né? O autismo, como era conhecido antigamente, era uma doença até pouco vista, né? Teve seus relatos ali por volta nos períodos das guerras e passou a ter um entendimento melhor a partir do momento, como se for estudar. Era uma doença muito englobada ali como um transtorno do neurodesenvolvimento, que assim é. Tá certo? Quando a gente tem um paciente com um transtorno do neurodesenvolvimento, é que a gente vai ter situações clínicas ali que vão impactar no desenvolvimento normal daquele indivíduo. E dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, nós teremos o transtorno do espectro autista como um representante desse grupo de doenças que vão causar o quê? Impacto no desenvolvimento normal do cérebro dessa criança. Então, um pouco sobre o que é o transtorno do espectro autista e seus sintomas. Primeiro ponto, nós devemos entender, a literatura é muito clara quanto a isso, o diagnóstico do transtorno, ele é clínico, ou seja, requer uma observação de uma história médica muito detalhada, uma observação, claro, pode ser pertinente de pessoas que convivem muito com aquela criança, de parentes muito próximos. Geralmente a gente pode pegar queixas oriundas do ambiente escolar, visto que uma criança pode passar muito tempo no ambiente escolar. Então, daí pode-se sim começar uma suspeita diagnóstica e é nesse momento que o médico realmente, com habilidade, com experiência, vai fazer um refinamento dessa história. Então, quando eu digo que o diagnóstico é clínico, é justamente a história médica com o exame clínico desse paciente, né? A gente está falando aqui do transtorno do espectro autista como uma condição que é, sim, inerente à infância, né? Eu acho que o primeiro mito que a gente tem aqui dentro do diagnóstico do TEA, que é, por exemplo, vir a desenvolver o TEA depois de certa idade, então a gente questiona um pouco esse diagnóstico. Por quê? O transtorno do espectro autista, ele tem que se iniciar na infância. Os casos típicos podem ter sintomas já desde do primeiro ano até o terceiro ano de idade. Nós podemos ter sintomas típicos, que nessa cronologia, uma vez que você percebe esses sintomas, eles são mantidos, evidentemente, e você vai fazer o refinamento dessa história. Então, nós atualmente nos baseamos em critérios que são estabelecidos pelo Manual de Transtornos Mentais, que foi elaborado pela Academia Americana de Psiquiatria, que ele é conhecido como DSM-5. Então, esse manual, ele lista critérios que são divididos em grupos de sintomas, mas em linhas gerais. O que é que nós observamos aqui para você que está aí do outro lado ter como um caráter informativo, né?
Então, o transtorno do espectro autista, ele é dividido em grupos, e esses grupos são o quê? A gente vai ter sintomas inerentes à questão de socialização, ou seja, da cognição social, mas lembrando, muito clara essa informação. Essas alterações, elas têm que levar a incapacidades. Não são situações pontuais, por exemplo, uma criança que não quis socializar por um momento, em uma determinada circunstância, de maneira pontual, que não mantém aquilo de maneira disfuncional, eu não vou começar a enquadrar essa criança como um diagnóstico de autismo, até por causa que foi por um ponto. Então, os critérios são muito claros. Eu tenho 2 grupos que eu vou dividir e eu vou pegar ali sintomas de cada grupo, assim, cada um desses grupos ali, para poder enquadrar essa criança, ver se ela ainda vai preencher esses critérios de sintomas clínicos. Mas, como eu estava falando, a gente vai ter distúrbios na capacidade de socialização, na reciprocidade ali no seu comportamento, inflexibilidade mental, que é um padrão de rigidez, e muitas vezes, dependendo da idade da criança, você pode ter ali, notar o padrão de rigidez como essa criança que não consegue flexibilizar, uma birra muito mais intensa. Você tenta trazer algo novo ali para uma criança, tirar o foco dela naquele momento que ela está querendo alguma coisa, um interesse fixo, um interesse restritivo, sempre com ideia fixa em determinados pontos ali, que pode ser por uma brincadeira, pode ser por um comportamento, uma relação com um objeto, uma relação com alguma situação. Então, um interesse fixo e restritivo, isso é um ponto de muita importância. E também o transtorno, ele é acompanhado também de sintomas ali que a gente chama no grupo da parte das questões sensoriais. Então, muitas dessas crianças vão ter alterações na questão que incômodos com barulhos, incômodos com texturas, né? Seja a parte tátil, muitas vezes as crianças vão se incomodar com etiquetas de roupa, pegar em objetos, pegar em areia, sujar a mão, tem nojo em andar descalço, botar um pé numa areia, botar o pé num ambiente que está molhado, um pouco pegajoso. Então, isso de certa forma traz incômodo e desconforto de forma mantida. Lembrando, o transtorno ele é crônico. Esses sintomas têm uma característica, o quê? Que eles se mantêm de forma crônica e mantidos por um determinado tempo, né? Nas faixas de desenvolvimento dessas crianças. E além disso, a seletividade alimentar, ela é um transtorno também de sensibilidade oral. Então, texturas entram nesse contexto das hipersensibilidades. E no campo que a gente chama da cognição social, também entra a questão dos sentimentos, né? Se a gente for observar crianças que cresceram, né? A gente vai trazer ali na faixa etária de 7, 8, 10 anos, a gente pode ter as crianças podem ter uma clareza em identificar, por exemplo, quando está alegre, quando está triste, ou entender quando uma pessoa está triste, ou entender quando uma pessoa está no momento mais de euforia. Então existe uma incapacidade de entender muito dessa questão da consciência desses sentimentos que entram ali a questão dos distúrbios que a gente chama afetivos, ou seja, do afeto. Então, esse também entraria naquela parte da cognição social. Além disso, como eu falei, de comportamentos ritualísticos, essas crianças podem apresentar. Então, vejam, eu estou citando vários itens desses critérios e nós temos que refinar essa história, observar se esses sintomas são mantidos, em que circunstâncias eles estão sendo desencadeados ou desaparecem, entender, observar muito bem essa criança em vários ambientes. Então, o transtorno espectro autista, a gente vai dividir ele em níveis de suporte. O suporte nível 1, nível 2, o nível 3, onde o 1 seria o nível de suporte, a menor necessidade de suporte ali para executar tarefas no seu dia a dia. O nível 2 seria o de moderado e o nível 3, pacientes com nível de suporte de dependência muito maior e grave, né? Mas
O que eu trago aqui é uma informação muito interessante para vocês. Nenhum transtorno do espectro autista ele é igual ao outro. Nenhuma criança vai se comportar igual ao outro. Ele é heterogêneo. Então, hoje é um tema muito complexo, o transtorno do espectro autista, que cabe um dia inteiro só falar dele, porque nós teríamos que falar também da capacidade da inteligência normal. O transtorno do espectro autista tem um mito que muitos acham que o fato de ser autista eles vão ser super inteligentes, e pelo contrário, a gente tem vários pacientes com transtorno do espectro autista que têm retardo cognitivo, tem deficiência intelectual. A gente tem transtornos do espectro autistas em comorbidade com o quê? Com TDAH também, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, aqui eu vou adentrar aqui num cenário que é o quê? O transtorno do espectro autista também, que ele acontece de forma sindrômica. Então, imagine só, você tem uma criança com esses comportamentos, mas que apresenta uma epilepsia em conjunto, que apresenta características dismorfológicas, ou seja, alterações na sua morfologia, como eu já falei em vídeos anteriores. Quem não acompanhou, se liga no vídeo aí de testes genéticos. Então, a gente pode ter essas características dismorfológicas acompanhadas com os sintomas do autismo. E aqui é que eu chamo a atenção. Tem determinadas condições geneticamente determinadas, síndromes genéticas, como a síndrome do X frágil, a síndrome de Rett e também a esclerose tuberosa, com a doença que cursa com epilepsia, frequência, são comuns a acompanhar, ou seja, você tem o fenótipo, ou seja, a expressão da doença da epilepsia, por exemplo, a esclerose tuberosa, junto com todos aqueles sintomas do espectro do autismo. Então, nesse cenário, a gente vê a importância e cada vez mais da utilização realmente de testes genéticos para nos dar o suporte nesse diagnóstico, uma vez fechando um diagnóstico de uma condição dessa que tem uma determinação genética para uma síndrome. Lembre muito bem, a diferença seria aqui nessas síndromes que eu estou falando. E também existem outras variantes que poderiam também determinar o diagnóstico do autismo. Mas assim, o que cabe muito bem lembrar aqui, diferenciar, é que o transtorno do espectro autista, dentro de uma condição que a gente chama neuropsiquiátrica, é a condição de maior herança genética. Por quê? Isso aí entraria nas bases de como a doença acontece. O que eu trouxe a vocês aqui na questão dos exames são para essas outras condições que têm esse curso clínico diferente, ou seja, com outras situações clínicas, como a própria epilepsia, como alterações que a gente chama dismorfológicas, que devem ser levadas em contas para você realmente nortear nessa investigação. E sim, uma vez que você tem um diagnóstico de uma comorbidade dessa, de uma condição dessa, também existe o quê? Uma facilitação para o médico que está acompanhando em montar o quê? Um plano de tratamento, um plano terapêutico, porque hoje nós sabemos que, claro, teve um diagnóstico de transtorno do espectro autista, ele não é uma condição sine qua non de que vai ganhar todas as terapias possíveis. Então, a gente tem que entender, quando você tem um diagnóstico, qual é a necessidade que esse paciente tem. Então, hoje eu deixei essas informações aqui com vocês, espero que isso seja de utilidade, que isso clareie as tuas dúvidas sobre o transtorno do espectro autista. Então, deixa seus comentários aqui se você tem dúvida. Se não me segue no canal, ativa o sininho, deixa o like aqui, compartilha esse vídeo com outras pessoas se for de utilidade e fica aqui sempre acompanhando novos vídeos que teremos aqui no Fala Neuro.